Beleza? Hoje a gente vai falar de caixa do tipo Bandpass de quarta ordem, tá? E por que ela é quarta ordem? Ela é derivada da caixa suspensão acústica, tá? E como é que se sabe que o falante vai servir para a caixa Bandpass de quarta ordem? É bem simples, o EBP do falante tem que ficar ali ao redor do 55, 60, dali para baixo, que ele é próprio para caixa suspensão acústica, e seu par em bandpass, que é uma caixa passa-banda, é uma caixa de limitação de banda passante, o seu par conseguinte é a quarta ordem. E por que ela é quarta ordem? A configuração dela é bem simples. Na verdade, ela é uma caixa selada dentro de uma caixa dutada. Ou seja, o falante, a parte do falante da caixa selada, ele é projetado por uma câmara, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, dependendo dos dados de parametrismal do alto-falante. Aí o grave do falante inteiro vai para essa segunda câmara, que é uma câmara dutada, tá? E a sua ressonância ali é feita através do VB e do FC, tanto da câmara selada, selada, quanto da câmara dutada. Aí sim é irradiado o som dessa caixa para o ambiente, tá? E as principais vantagens de qualquer tipo de caixa bandpass é que ela não depende do ambiente para dar ganho de eficiência no alto-falante. Como ele trabalha num volume físico pré-determinado, tipo ali essa segunda câmara, ou seja, o falante consegue extrair muito mais rendimento acústico, muito mais SPL, tá? Utilizando a mesma potência aplicada. Ou seja, se um falante utilizado numa caixa selada, que é uma das mais simples que tem, consegue atingir ali um exemplo, vamos dar um número de exemplo, 100 decibéis, se você fizer uma caixa bandpass de quarta ordem e ele tiver as características para trabalhar nesse tipo de gabinete, no mínimo você consegue mais 3 dB em relação à caixa selada, tá? Só que quando você começa a mexer ou moldar ali a resposta de referência desse tipo de caixa, você consegue um ganho muito superior a 3 dB, tá? Eu já cheguei a projetar a caixa bandpass de quarta ordem com ganho de 8 a 9 dBs, né, em relação à caixa selada. Ou seja, se eu pegar ali um falante meu, ali um exemplo de 10 polegadas que eu tenho até para venda no site, né, o cromadinho de 10 polegadas. Se ele tem, um exemplo, se eu aplicar ali 100 watts nele e ele conseguir ali 115 dB de SPL, com 100 watts aplicado, e eu fizer uma bandpass de quarta ordem que consegue um ganho de eficiência muito alto, igual eu consegui ali 8 dB, 9 dB, ou seja, ele em vez de chegar ali a 100 decibéis, ele vai dar 108, 109 decibéis. E para você conseguir extrair mais 3 dB de ganho ou de eficiência de um falante aplicando a minha potência não, para conseguir 3 dB de eficiência de ganho, você tem que dobrar a potência RMS no alto-falante, ou seja, se eu tenho 100 watts aplicado no meu falante ali, um exemplo, e quero que ele consiga me dar um nível de SPL de 103 dB, eu tenho que dobrar a potência, ou seja, tem que sair de 100 watts para 200 watts RMS, aí eu vou conseguir os 3 dB. Agora, para me conseguir mais 3 dB, eu tenho que sair de 200 watts para 400 watts RMS. Vocês podem ter uma noção como um ganho de 6, 5, 4, 8 dB é um ganho gigantesco sem você aplicar mais potência no falante. Por isso que em muitos casos é utilizado em caixas refletoras de grave e subgrave, utilizando poucos alto-falantes e extraindo muito rendimento, você utiliza o bandpass de quarta ordem, que é o caso aqui desse vídeo, e tem também o de sexta ordem, tá? Mas a gente está focando aqui no de quarta, que é o foco desse vídeo, tá? E qual é a desvantagem que tem dessa caixa? Ao meu ver, a desvantagem que ela tem é que ela fica um pouco maior, tá? Um exemplo, você tem ali uma caixa selada de 20 litros, para utilizar num alto-falante de 10 polegadas, que é o exemplo que a gente está dando aqui, e vamos fazer uma bandpass para ele de quarta ordem. Dependendo do alinhamento e dos parâmetros, o volume total da caixa vai ser de 20 para 40, 45 litros, utilizando as duas câmaras, né? A câmara selada
e a câmara frontal, que seria a caixa dentro da caixa, que é onde tem um duto ali que vai irradiar para o ambiente para fora. Mas só que, pelo ganho que tem, esse contra que eu falo aí, que seria uma caixa de tamanho um pouco maior, é muito compensável, porque você consegue extrair muito decibéis, muito SPL, utilizando a mesma potência aplicada no alto-falante, tá? E o outro contra que tem seria, deixa eu lembrar aqui, o outro contra que tem, que é também muito importante de citar, estou falando ao vivo aqui sem corte, sem nada, todo mundo sabe que meus vídeos não são editados, seria a banda passante, que é um cobertor curto, uma band pass, por isso que ela, o nome dela é band pass, é banda passante. Ela limita a resposta de frequência do falante, o falante fica pré-determinado, limitado numa banda passante ali estreita. Normalmente essa banda passante útil é em torno de 1/8 a 1/8 no máximo, tá? Isso quer dizer o quê? Se a caixa começa a responder em 40 Hz, 1/8 seria em 80. 1/8 seria de 40 a 100 Hz, tá? Isso seria ali a banda útil passante de uma caixa dessa. Se você pegar ali e fazer ela sintonizada para começar a tocar em 60 Hz, ela vai de 60 a 120 ou de 60 a 150 Hz, entendeu? A banda passante dela é limitada, só que em contrapartida o ganho de SPL é gigantesco. E normalmente a parte de graves e subgraves é limitada mesmo em uma escala ali mais reduzida, então não é tanto problema assim para esse tipo de aplicação, tá? Por isso que se usa band pass de quarta ordem ou sexta, tantos para grave e subgrave, e normalmente é limitado mesmo, de 40 a 120, de 40 a 150, de 40 a 80, depende muito do projeto. E quanto mais você limita a banda passante, encurta ela ali em 1/8 ou menos de 1/8, maior é o ganho de SPL, ou ganho de sensibilidade de referência em relação à sensibilidade nominal do falante numa caixa selada. Beleza? Vídeo um pouco mais longo, mas bem explicativo, tá? E a gente vai ter subdivisões do vídeo, tá? E lembrando, um oferecimento da Souza Customs é www.souzacustoms.com.br. Link na descrição.